direção do Teu Espírito nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque você é o dono de todas essas coisas. Você tem todo o senhorio. E nós nos colocamos diante de você nessa noite, Pai, para receber de você as instruções, mas também para dar a você toda a honra e toda a glória. Você é merecedor. Você é merecedor, Senhor. A minha vida é tua. Consagro a minha vida a você, Senhor. Oh, eu queria que você orasse em línguas enquanto eles estão aqui ministrando louvor. Tu és glorioso, poderoso, tu és Senhor. Eu não me canso, Senhor. Eu quero estar sempre disponível para ouvir de você e para dar a você todo o meu coração, com palavras, com cânticos, porque você é merecedor. Você é merecedor. Nós te bendizemos nessa noite. Nós exaltamos o seu nome. Nós reconhecemos você. Você habita dentro de nós, Senhor. Mas há uma unção nesse lugar. Há uma unção nesse lugar. Unção que despedaça julgos. Unção que despedaça julgos. Oh, eu creio, Senhor. Eu creio, você distribuindo agora mesmo, Pai, aquilo que você quer. Olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração acertado em você, Pai. Nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Por quem Tu és, Senhor. Você é digno, você é digno, digno. Oh, oh. Oh, te adoramos. Nós te bendizemos. Você é digno de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Espírito Santo. É com você. Eu queria que você sentasse um pouco, mas não desconecta. E nós estamos num culto de oração. E eu não sei você, mas eu estou com grandes expectativas daquilo que Deus vai nos instruir, nos ensinar, nos exortar. Nós viemos aqui com o coração acertado, eu creio, eu e você, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. É claro que existe o lugar das nossas petições. É claro que existe o lugar de colocar diante do Senhor as nossas razões. E Deus, Ele não vai ficar incomodado, queridos, em ouvir aquilo que nós temos a dizer. É claro que em alguns momentos nós vamos realmente colocar diante do Senhor as nossas petições. E Ele vai ouvir. Ele ouve. Diga assim comigo: Deus está vivo. Deus não está morto. E Ele se importa comigo e com você. E Ele tem interesse nas suas histórias e na minha. Ele tem interesse em que a gente entregue a Ele, fale com Ele, converse com Ele. E eu sei que você não saiu de casa à toa. Você já sabia quando você saiu de casa e eu saí de casa.
nós já sabíamos que nós estaríamos aqui reunidos coletivamente para estar com o Senhor, falar com o Senhor. Isso não quer dizer que Ele tem hora que não está. Não, nós nascemos de novo. E porque nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita dentro de nós 24 horas. Ele não sai um pedacinho e agora a gente vai se reunir para ter Ele de volta. Não é assim. Nós sabemos disso. Eu sei que vocês são maduros para isso. Mas sabe, existe um clamor no coração do Pai. E nós temos aprendido aqui, e repito, em nenhum momento nós estamos desconsiderando os nossos momentos de petições. Oração é conversar com Deus, e nessas conversas nós também pedimos. Nessas conversas nós nos colocamos no lugar de alguém. Nessas conversas também precisa ter um espaço para a gente ouvir Deus. Lembra que Isaías falou aqui em algumas mensagens já que ele pregou, que Deus tratou com ele sobre essa questão. Você se importa com as minhas coisas? Não sei se foi bem essa palavra que ele usou. Meus assuntos. Meus assuntos, minhas coisas, dá no mesmo. E eu estava pensando sobre isso. E nós não vamos desconsiderar que nós temos histórias, situações, às vezes, dificuldades, e que a gente precisa colocar diante do Senhor. Isso é certo. Mas sabe, nós saímos de casa hoje para estar coletivamente adorando ao Senhor. E esse momento é o momento da gente ouvir Deus. E da gente se importar com os assuntos que Ele tem para nós. Porque nós temos alguns assuntos para tratar com Ele, mas Ele também tem assuntos para tratar conosco. E nessa noite eu queria falar exatamente sobre essa oração coletiva, que é um dos valores, não é, do nosso grupo de oração. Nós precisamos nos importar com as coisas e os assuntos de Deus, porque Ele tem coisas para tratar conosco, coisas para ensinar a nós, mas nós só vamos ter isso se nós aprofundarmos, se nós mergulharmos. Abre comigo em 1 Coríntios. Deus é muito bom. 2:10. Eu vou começar do 9, porque eu fiz menção desse versículo. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu entendo que você ama Deus. Você ama Deus? Pois se eu e você estamos nessa categoria, o que Deus preparou para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem ninguém jamais imaginou na sua mente aquilo que Ele preparou. Mas nós só vamos ter e só vamos desfrutar dessas coisas quando nós nos aprofundarmos para ouvir os assuntos de Deus. Nos nossos momentos de oração coletiva, nós precisamos ouvir o clamor do coração de Deus, a urgência do coração de Deus. Porque nós podemos aqui orar coletivamente, e isso é certo, não está errado, em prol de alguma coisa. Mas, se nós estivermos coletivamente com o mesmo propósito, com o mesmo parecer, com a mesma direção, nós vamos ouvir da parte de Deus aquilo que Ele gostaria que nesse momento fosse falado, fosse orado. Lá no versículo 10 diz: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. É pelo Espírito, querido. Sabe que nós podemos estar aqui sem estar? Estar fisicamente sem estar conectado com o Senhor? Nós podemos sair de casa, gastar gasolina,
se organizar todinho, estar aqui e ainda assim não estar. E Deus precisa que eu e você estejamos com o coração acertado, a mente correta, o coração correto para ouvir aquilo que Deus quer. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Que modelo é esse? Maravilhoso. De mergulhar na intimidade com Deus, de mergulhar no Espírito, para conhecer as profundezas de Deus. Nós só vamos saber isso pelo Espírito. Então, como eu falei, nós somos muito bons em orar no Espírito. Estamos aqui, né? Já tem um bom tempo que a gente tem instigado você mesmo a estar orando no Espírito, estar orando em línguas. Nós somos uma igreja que crê nisso. Então não é nenhum absurdo estarmos aqui orando em línguas. Não é. Nós já vimos em algumas situações a oração proativa, que é quando mergulhamos na profundidade de Deus, a gente vai entender coisas que estão adiante, que nós não estamos vendo, dado pelo Espírito. Mas eu queria mesmo me deter na oração coletiva. Abre comigo em Efésios. Aleluia. Nós vamos... Na verdade, hoje é uma noite meio que de ensino, né? Mas a gente vai chegar num bom lugar. A coletividade se refere ao coletivo, a um grupo de pessoas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e a minha também é que esse grupo de pessoas que está aqui, especificamente hoje, porque estamos falando sobre esse assunto, precisa estar aqui não apenas juntas, não apenas uma do lado da outra, mas juntas com a mesma direção. Não se isolando, mas buscando a mesma direção. E essa direção vem do Espírito. Então em Efésios 4:16 diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aqui somos muitos, cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um com uma função no corpo de Cristo. E é nesse ajuntamento que nós vamos precisar uns dos outros. E quando a gente estiver funcionando perfeitamente nesse ajuntamento com o mesmo propósito, qual é o propósito? O propósito é ouvir o coração de Deus. Quando estivermos aqui nesse mesmo propósito, as coisas vão se encaixar, assim como é nosso corpo humano. Tudo se encaixa perfeitamente. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas quando eu penso sobre, por exemplo, no meu corpo, um joelho, eu fico impressionada. Isso é só o joelho, porque todas as outras coisas nos deixam impressionadas. Se você conversar com uma ginecologista que faz parto todos os dias, ela vai dizer para você que fica impressionada com os detalhes de Deus e a conexão, como tudo se encaixa para que eu e você exista. Mas um joelho, dois ossos ligados um no outro, no meio de uma cartilagem, e faz o movimento de forma que eu e você possamos andar. Eu acho isso enorme, grande demais, para o meu entendimento. E ele faz com que todas as coisas juntas funcionem para que o todo se concretize.
aqui estamos nós. Somos muitos. Nós somos o corpo. E um depende do outro. Para que sejamos um. Em uma oração coletiva como a que estamos hoje, ela funciona mais ou menos como uma orquestra. Eu queria que os músicos viessem aqui de novo. Perdão, mas a gente vai fazer isso assim. Davi e todos os outros. O Espírito Santo, ele é o regente para que a orquestra funcione. E é Ele que vai nos conduzir à harmonia. É Ele que vai nos unir uns aos outros. Assim como acontece com uma música. Uma sinfonia. Gabriel vai tocar algo aqui e os meninos vão ficar ligados. Quando ele começar a tocar, certamente vocês conhecem o que ele vai tocar. Vocês vão entrar em sintonia com ele para que a gente tenha o todo, que é a música. Todo mundo pronto? Quase. Estamos aprendendo sobre a oração coletiva. É como se ela se interligasse um instrumento no outro para sair o produto, que é a música. E ninguém está desentoado ou desafinado. Uma coisa está concordando com a outra. O violão está dando as notas e todos os instrumentos estão na cadência certa. Eu não sou professora de música não, tá, gente? Eu estou querendo demonstrar que o corpo de Cristo funciona assim. Um dá uma nota, o outro entra com solo de guitarra, tudo harmonizado. A bateria no toque certo, no tempo certo. Sinfonia significa concordar, soar todos ao mesmo tempo, falar ao mesmo tempo, cantar ao mesmo tempo e concordar no mesmo tempo. Se eu for chamar alguém para cantar aqui,
ia cantar, ia ser no mesmo tempo, na mesma cadência, no mesmo ritmo. E tudo no fim ia dar certo. Porque Deus é assim. Faz todas as coisas perfeitas. De forma que todo mundo junto. Poderia parecer uma bagunça. Mas todo mundo junto forma uma música suave. E que alcança o coração do Pai. Eles não estão tocando uma música conhecida, não é isso? Ou é conhecida? Mais ou menos. De uma forma diferente. Eu e você não podemos orar isoladamente. Embora eu tenha uma forma de orar, embora eu tenha as línguas que o Espírito Santo me concede, você também tenha, mas nós temos um ritmo, nós temos uma cadência e nós vamos alcançar aquilo que Deus quer para essa noite. Você entende? Existe um poder na unidade. Lá em Atos, acho que 1, fala sobre a oração unânime. Vocês podem continuar aí a oração unânime. E eu fico imaginando aqueles nossos irmãos reunidos, um grande grupo, todos orando ao mesmo tempo. Sabe, com certeza existia um ritmo, existia uma cadência, existia um motivo, existia um clamor, existia uma urgência do coração de Deus, porque todos estavam no mesmo propósito, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Embora eu seja uma pessoa diferente de você, estamos juntos. É como um casamento. Estamos juntos. No dia que minha direção do olhar for diferente da de Isaías, a coisa desanda. Enquanto nos reunimos aqui, precisamos estar na mesma direção. Espírito Santo, o que você quer para hoje? Espírito Santo, o que você quer que oremos hoje? Qual é a urgência para hoje? Nós vimos demonstrações aqui em quartas-feiras passadas dessa oração. Enquanto um se levanta com uma palavra, o outro vem e se levanta com uma visão, o outro vem e se levanta com uma frase, o outro vem e se levanta com uma música. Estamos todos juntos com o mesmo propósito. Nós não podemos andar como linhas de trem. Não é só estar junto. Tem que um depender do outro. Linha de trem são duas linhas que andam quilômetros e quilômetros e jamais estão juntos, ligados, interligados. É cada um por si. Mas a oração coletiva, quando nos ajuntamos nesse lugar, precisa ter o mesmo propósito. E o propósito está no coração de Deus, no clamor que tem no coração de Deus. Aleluia! Existe um poder na unidade. Eu não sei se você já percebeu, queridos. Quando nós estamos em unidade, tudo coopera.
nós caminhamos para o mesmo lugar e parece que a coisa vai mais ligeiro. Mas quando estamos num grupo em que no grupo não está na mesma visão, na mesma pegada, na mesma unidade, é como um bolo que desanda. Sola. Quem é cozinheira entende o que eu estou falando. Nós não vamos permitir que a nossa oração sole. Tem que ter o resultado final de um bolo perfeito. Que sobe, que fica corado. Corado, é? Enfim, olha aí a boleira. Precisa ter o resultado final. Mas para isso, nós, eu e você, precisamos estar juntos e ligados na mesma visão, na mesma intenção, na mesma profundidade. Eu quero que você fique de pé. Oh, aleluia. Há um lugar diferente que o Espírito Santo quer nos conduzir quando estamos juntos, dependendo uns dos outros como partes distintas, porém ligadas. Então, feche seus olhos, se concentre em Deus e comece a orar no Espírito. Oh, xelere candarabaço, nore candaraço. Ye candarababaço, dore candaraço, dere cantroste. Ye rabababarabraço, de candaraço, nore candaraço, trouxe tei. Chunore candarababaço, dere candaraço, te chunore tei. De Cristo, queridos, o propósito da oração coletiva é fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Isso não quer dizer que nós não entendemos a oração de petição. Mas sabe, se nós nos ajuntarmos aqui como um grupo e apenas orarmos isoladamente, sem estar todo mundo ligado na mesma visão, nós não vamos orar aquilo que está no coração do Pai. Eu sei que você tem coisas para pedir ao Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa importantíssima. Deus conhece você e Ele já está trabalhando para resolver teus problemas. Enquanto nós nos colocamos na posição de orar aquilo que está no coração de Deus para agora, Deus está fazendo, Ele está fazendo. Às vezes é apenas uma palavra, às vezes é apenas uma imagem, mas sabe, vai testificar no coração de outra pessoa, e Deus vai completando até que Maracassure, Naracachure, Gablaste, Rogue, Cerebrebre,
tocando nesse ritmo aí, por favor. O senhor pode tocar totalmente o contrário que Gabriel está tocando. Continua aí, Gabriel, por favor. No final vai ter um fim proveitoso. Tenta ficar totalmente diferente deles dois. Vai. Muito obrigado. Deus me deu uma palavra quarta-feira passada. E eu espero que vocês entendam essa palavra hoje. Vocês acharam isso bonito? Era bonito? Era bonito. Deus me disse: Everton, eu não vou mais aceitar contenda entre meu povo. Everton, eu não vou mais aceitar discórdia entre meus filhos. Para essa igreja alcançar o pleno potencial que Deus tem para a vida dela, eu e você, como igreja do Senhor, devemos andar em unidade. Todos falando a mesma coisa, numa só voz. E parece ser duro o que eu vou dizer a você. O tom que eu ouvi, a voz de Deus, parecia ser um tom forte. Ele disse: mas eu não vou mais tolerar. Isso é uma exortação. Eu venho aqui com temor e tremor no meu coração. Acabou o tempo em nosso meio de meninice. Acabou o tempo nessa igreja de meninice. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa, que transmita graça para aqueles que a ouvem. Quando eu e você formos abrir a nossa boca para falar alguma coisa de nosso irmão, do nosso companheiro, que seja palavras louváveis, palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Essa igreja vai andar num grande nível nesses últimos dias. A unção do Espírito vai parar de uma forma bem mais forte nesse lugar. E eu quero que você receba essa palavra como de Deus, como de fato é. Para que eu me coloco como a pessoa que estou falando aqui, toma a responsabilidade para mim primeiramente, para que eu e você não venhamos sofrer dano, porque nosso Pai é um Pai bom, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Você concorda com isso? Deus não é o responsável por fazer nenhum mal aos seus filhos, não. Que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes Deus pode se tornar impedido de poder fazer algo por mim e por você, por causa de um ato de desobediência. Então nesses últimos dias vamos avançar. Vai ser notório você andar numa santidade maior. Vai ser mais fácil você andar nesse temor maior. Mas que eu e você não sejamos os teimosos, que vai de encontro à vontade de Deus. Amém? Eu quero avançar nisso. Eu vou ser esse guarda. A Bíblia diz que nós devemos como um guarda, um anjo guardando nossa boca, um guarda guardando nossa boca, nossa língua de falar enganosamente. E eu vou ser como esse guarda, de falar somente aquilo que exalta a Deus, e exalta a sua palavra, e exalta o meu irmão. Amém? Você crê nisso? Agora vamos ver a harmonia, agora todos tocando em harmonia. Pode tocar novamente. Foi para isso que Deus nos chamou. Essa harmonia no meio do seu povo. E pode ter certeza que os sinais
as maravilhas e os prodígios vai acontecer em nosso meio. Aquilo que você tanto deseja, aquilo que há tanto tempo você espera, porque a palavra do Senhor diz que onde há união, Deus ordena a bênção. Amém? A bênção do Senhor está sobre tua vida e sobre a minha vida. Vamos avançar, vamos crescer, vamos prosperar, porque é um novo tempo para o Verbo da Vida Distrito. É um novo tempo para o Verbo da Vida Distrito. Deus abençoe vocês. Aleluia. Quer falar? Você percebe que é sobre unidade que a gente está orando nessa noite? Então eu quero convidar você a gente continuar orando. Vamos nessa pegada aí de unidade, de andarmos ligados a Deus e uns aos outros. Amém? Irecamaracaçu. E no decorrer da oração, se você tem algo da parte de Deus, vem cá. Nerecandraçou blá 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 seterequeche. Enenanana irecandarabaço doroikeshanarabaço norecandaraço trouxe trecho. Yera bababasure candarasure can. Yera bababarasure cancho chai chiche chonoriche. Yera bababarasure candarasure chiche chonorigetsa. Nara bra 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 sudere candarasure chiche chorelera. Enquanto o Everton estava, antes de Everton começar a falar, enquanto nós estávamos orando, veio na minha mente a imagem de uma competição de barco a remo. E quem sabe aqui que barco a remo não se faz sozinho, se faz acompanhado, e todos têm que ter um sincronismo, todos têm que ter o mesmo compasso,
todos têm que remar na mesma velocidade, todos têm que ter companheirismo, uns têm que olhar para os outros, um tem que ver o tempo do outro, ver a necessidade do outro, compensar às vezes a falta de força do outro. E é isso que veio na minha mente, e é isso que veio essa imagem de todos no mesmo barco, remando na mesma velocidade. Se for para esperar, vamos esperar. Se for para avançar, vamos avançar. Eu vejo que nós somos mãos estendidas do Senhor. Eu vejo que coisas estão acontecendo desde o início. Coisas que foram faladas estão avançando. Mas para que isso se cumpra, é necessário a minha força, o meu empenho, a minha dedicação, mas também eu olhando para o meu irmão, vendo a necessidade dele, perdoando, sendo perdoado, avançando, ajudando a avançar, investindo, motivando, intercedendo. E é isso que estava no meu coração. Vamos continuar orando sobre esse propósito. Continuamos falando sobre unidade. Deus deseja unidade no meio do seu povo, nossa unidade com Ele. Passagem para vocês que se encontra lá em Atos capítulo 2, versículo 42, né? O início, né? Depois do dia de Pentecostes. E olha que lindo, olha o que a unidade faz, né? Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Será que os apóstolos eram mais cheios do Espírito Santo que nós? Né? Porque milagres e maravilhas operavam no meio deles. Né? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, quando há união, a igreja, ela cresce, ela desenvolve. Deus acrescenta, não é o homem que acrescenta. Não adianta eu e você correr todos os dias pela força do nosso braço, mas é Deus que acrescenta, Deus que manda a provisão. É incrível como Deus faz. Às vezes a gente acaba confiando mais na força do nosso braço do que em Deus. Então nós devemos estar em unidade. A igreja de Atos crescia, desenvolvia. Será que eles eram melhor que nós? Não, nós temos o mesmo Espírito, nós servimos ao mesmo Deus. E Deus pode nos dar o crescimento se andarmos em unidade, em unidade, em unidade. Realmente falando a mesma voz, realmente gritando, o mesmo clamor, falando a mesma palavra. Se a gente tiver pensando cada um algo diferente, não anda. Não andam dois juntos se não há concordância. Então nós devemos ler essa passagem, Atos 2:42, meditem, leiam e realmente vamos pôr em prática o que a igreja realmente era, Eles vendiam suas propriedades porque para eles não tinham valor. O valor era avançar, Não era ter dinheiro, ter riquezas, mas era o crescimento da igreja. O crescimento, a unidade era tão forte que eles vendiam o que tinham, porque eles andavam em igualdade, ninguém passava fome, ninguém passava necessidade, e a igreja avançava como nunca avançou,
E hoje nós podemos fazer a mesma coisa, avançar, crescer, se andarmos em unidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. A pegada de Deus hoje foi: minha igreja querida, vocês precisam estar unidas para que avancem, para que cresçam. Andréia também? Aleluia, chegue. Amém. Fecha teus olhos. Foi assim que eu vi. A gente tocando em tudo que essa igreja da construção. Começa a ver as cadeiras no lugar, começa a ver o piso, começa a ver o som no lugar, os instrumentos, começa a ver a igreja cheia, os departamentos prontos. Fecha teu olho e começa. Pastor, deixa eu dizer uma coisa ao Senhor. O Senhor não tem um projeto? Não tem as imagens? Coloca na parede, porque vai gerar fé nas pessoas. Elas não têm dentro dela. O Senhor entende? Elas precisam passar e ver. A gente só pode ter unidade numa coisa quando a gente vê, quando a gente pega junto, não é assim? Nós somos igreja do distrito, mas ainda somos divididos em algumas coisas, departamento, necessidades. Mas quando nós começarmos a ver o crescimento da igreja como construção, como tudo pronto, você ainda não está vendo. Você ainda não consegue, porque sua cabeça está uma guerra. Eu sei disso. Mas fecha teus olhos e começa a andar. Foi assim que eu vi. Eu me vi andando na sala do diaconato pronta, super excelente, nas cadeiras acolchoadas, nas pessoas chegando e não precisar colocar mais cadeira azul, porque elas já são acolchoadas o suficiente para as necessidades, para o carpete, para os telões, toda a visão se concluindo, porque os dias e a gente precisa correr para completar, para cuidar de outra coisa. Sabe, o pátio pronto, com os carros estacionados, o departamento infantil, os departamentos, o médico pronto. Começa a pensar assim, um rema aumentando. Sabe aquelas coisas que você deseja? As cadeiras acolchoadas, os telões que você precisa. Tudo chegando, começa a ver. Coloca essa visão na parede, para quem passe até correndo veja. Porque esse povo aqui não viu ainda não. Eu e você precisam entender que é nosso esse serviço. Não é do pastor Isaías, não é da igreja, é nosso, enquanto congregarmos aqui. Se não quiser pegar junto, fica livre. Tem outras igrejas aí. E eu não estou com nenhum problema de dizer isso, porque foi Deus que falou comigo. Agora, se você quiser, meu irmão, começa a ver as coisas no lugar. Começa a tocar, começa a tratar excelência, começa a tratar diferente. Você entende isso? Só vai chegar clareza quando você se disponibilizar a fazer isso. Sabe por que em Atos acontecia aquilo? Havia uma só visão. O corpo de Cristo tinha uma visão: crescer. Você quer crescer? Investe na tua igreja. Você quer crescer? Investe na construção. Começa a ver as paredes prontas. Eu vejo os banheiros. Eu entrei e senti o cheiro do banheiro. Os vasos sanitários. Eu dei descarga. Se escandalize não, que são vários. Eu andei no corredor. Eu assisti filme no cinema, ali atrás. Se você não está fazendo isso ainda, você não pegou a visão. Aleluia! Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Porque Deus é Deus. E eu creio que nós oramos hoje o que está no coração de Deus. Unidade no nosso meio, unidade na nossa família, unidade na nossa vida. A gente precisa ter unidade até com a gente mesmo. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor, engrandecer a Ele por essa noite. Talvez você esteja aqui dizendo assim, mas que modelo é esse? Esse é o modelo que Deus trouxe para nós hoje. E eu creio que tudo que foi falado, foi dito, foi visto, tem o carimbo de Deus. Que é isso? Amém, amém, amém. Quando ela começa a chorar, eu até paro. Quando o Everton começou a falar, eu me vi dentro de um jardim.
Eu nunca fui num jardim completo, mas eu me vi dentro de um jardim com várias tonalidades de flores. E nesse jardim era uma do ladinho da outra. E nesse jardim, gente, ele exalava um cheiro ótimo. E quando eu olhei, eu estava dentro desse lugar. Eu quero dizer a você que eu e você somos as flores desse jardim. E existe um cheiro para esse lugar. Existe um cheiro de santidade, de comunhão, de pegar junto com o nosso irmão, de pegar junto com os nossos pastores. Quando a Andréa falou, me veio uma alegria, porque eu não estava entendendo o que era isso, e agora eu entendi. Andréa, esse lugar vai ter um novo cheiro. Esse lugar, ele precisa ter um novo cheiro, para que a gente exale, gente. O evangelho tem que começar daqui de dentro. E vai ser através dessas paredes, Ana. Eu não entendi bem, mas quando o Everton falou na unidade, eu vi aquelas florzinhas tudo junto, tão juntinha, de tantas cores diferentes. Eu e você, amado, somos diferentes sim, mas podemos estar juntos, unidos num só propósito. Uhul! Deus é Deus! Eu creio que grandes coisas aconteceram nessa noite. Você crê? Então, muito obrigada, Senhor, porque coisas aconteceram aqui nessa noite. E eu sei que está no seu coração. Nós te louvamos e te bendizemos, te damos graças por essa noite ímpar. Uma noite como nenhuma outra. Em nome de Jesus. Aleluia.